Todo mundo conhece a história de Jó, ou pelo menos acha que conhece. Desde criança, ouvimos que Satanás pediu permissão a Deus para tocar na vida daquele homem justo, e que, diante disso, Deus teria apenas permitido o sofrimento. Mas, e se eu te dissesse que não foi bem assim? E se a história de Jó não for sobre Deus respondendo ao diabo, mas sim, sobre Deus iniciando toda a conversa? Essa perspectiva muda tudo, porque o livro de Jó começa com uma cena no céu em que Deus, sim, o próprio Deus, vira-se para Satanás e diz: "Observaste o meu servo Jó? Foi Deus quem apontou Jó. Foi Deus quem trouxe o nome dele à tona. Foi Deus quem deu início a tudo o que viria depois." Isso não te faz repensar o que você sempre acreditou sobre dor, sofrimento e propósito? Imagine por um instante o que isso representa. Jó não foi vítima de uma conversa entre o bem e o mal. Ele foi parte de um plano divino, onde o próprio Deus, em sua soberania, decidiu exaltar o testemunho de um homem justo diante do acusador. Deus não estava reagindo ao diabo. Ele estava conduzindo tudo. Deus não estava apenas testando Jó. Ele estava mostrando ao mundo e ao próprio inferno que existe um tipo de fé que não se curva mesmo quando tudo é tirado. Uma fé que não depende de bênçãos, conforto ou prosperidade. Uma fé que resiste mesmo quando o céu parece em silêncio. A história de Jó não é sobre o que o diabo quis fazer, é sobre o que Deus quis mostrar. E isso, meu irmão, muda completamente a forma como enxergamos o sofrimento. Pense bem. Se foi Deus quem iniciou toda a aprovação de Jó, então a dor que ele enfrentou não foi um acaso, não foi obra do destino, não foi simplesmente o diabo agindo. Foi parte de um plano maior, que Jó não compreendia, mas que estava totalmente sob o controle do Altíssimo. A pergunta que fica é: estamos preparados para um Deus assim? Um Deus que nos ama, mas que pode nos conduzir ao vale? Um Deus que é bom, mas que pode permitir a perda para revelar a fidelidade? Muitos pregam um Deus que só abençoa, só prospera, só livra. Mas o livro de Jó nos apresenta um Deus que também permite a prova, o deserto, a perda, não porque ele nos rejeita, mas porque confia que a nossa fé vai resistir. E ele usa o sofrimento para nos purificar como ouro. A fé de Jó não nasceu no momento da bênção. Ela foi revelada no meio da calamidade. Quando tudo lhe foi tirado, filhos, saúde, riqueza, ele ainda declarou: "O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Isso é fé verdadeira. Isso é maturidade espiritual. E essa é a fé que Deus quer encontrar em nós. Não uma fé negociável, condicionada a resultados positivos, mas uma fé inabalável, que permanece firme quando tudo desmorona. Uma fé que diz: "Mesmo que ele me mate, nele esperarei." É essa fé que escandaliza o inferno. E foi essa fé que Deus decidiu exaltar diante do acusador. A história de Jó não é um conto triste com final feliz. É uma declaração de guerra espiritual, onde o céu prova para o inferno que existe um povo que ama a Deus acima de tudo, que segue mesmo sem entender, que permanece mesmo sem ver, que adora mesmo sem receber, que confia mesmo quando a lógica falha. Jó foi esse homem, e Deus confiou tanto nele que permitiu que sua dor fosse testemunho eterno. Talvez hoje você esteja vivendo algo que não entende, uma prova que parece sem sentido, uma perda que não tem explicação. Mas saiba, Deus continua no controle, e às vezes o que parece um ataque do inimigo é apenas o céu apostando na sua fé. Se você está no vale, saiba que ele está lá com você. Se você está na tempestade, saiba que ele ainda é o dono dos ventos. E se você está em silêncio, saiba que Deus também fala no silêncio. Ele não perdeu o controle. Ele está te sustentando, ele está te moldando, e ele está te conduzindo, não ao fim, mas ao propósito. Se essa mensagem mexeu com você, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, a gente vai além do superficial. Aprofundamos a palavra, mesmo quando ela confronta. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que Deus não perdeu o controle da história, nem da sua, nem da de Jó. E se ainda não assistiu ao nosso vídeo sobre crente pode ir para o inferno, corre lá.
Ele vai te dar uma nova perspectiva sobre fé, perseverança e salvação. Que o Senhor te fortaleça, mesmo no vale, e que Ele encontre em você uma fé que resiste à prova. E até o próximo vídeo.